Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fabiano Pires e nós vamos aqui para mais um vídeo sobre famílias do reino e mais especificamente nós vamos estudar sobre as famílias de Gênesis. O texto de hoje é um texto conhecido, mas que traz base para tudo aquilo que nós vamos mencionar, que é o texto de Gênesis capítulo 1, dos versículos 26 ao versículo de número 31. Quando nós lemos o texto bíblico de Gênesis 1, nós temos aqui uma espécie de um resumão. Nós temos justamente Moisés escrevendo para nós um resumo da obra criacional de Deus até o sexto dia. Quando nós passamos para o capítulo 2, nós já temos alguns pormenores a mais, principalmente com relação à questão da criação da humanidade. Então nós temos no capítulo 1 algo mais resumido e no capítulo 2 nós temos essas partes divididas aí com mais pormenores para que nós fiquemos sabendo justamente quais foram as ações de Deus. Agora uma coisa muito interessante, já começando o versículo de número 26, é que a Bíblia traz uma expressão para nós, um verbo no plural, não é? Diz a Bíblia, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, na verdade, o que nós temos aqui nada mais é do que um projeto da Trindade Divina. Nós temos três pessoas unidas num propósito único, que era justamente formar o homem e a mulher, a fim de que esse homem e essa mulher pudessem representá-lo na terra. Seria justamente uma criação feita à imagem e semelhança do Criador. Então nós já vemos desde o comecinho do Gênesis, esse projeto de Deus para com o ser humano, ou seja, o ser humano seria feito à luz daquilo que era um programa, aquilo que era algo programado e projetado por Deus para que pudesse dar-se uma sequência ao longo de toda uma história que por ele também seria executada por um certo período de tempo, e esse tempo já se passa mais de 6.000 anos. Depois no versículo de número 27, nós temos algo muito interessante. Diz a Bíblia, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nesse caso específico aqui, nós temos o homem criado à imagem e semelhança de Deus com algumas características que nos remetem à pessoa do próprio Deus. Por exemplo, o fato de sermos imagem e semelhança de Deus pode nos gerar, dentre tantas informações, aquela que diz que nós somos seres racionais. Deus é um ser pensante, nós também fomos criados seres pensantes. Deus é um ser moral, nós também fomos criados com uma gama de moralidade. Deus tem a capacidade de comunicar-se, nós também fomos criados com essa capacidade de comunicação. Deus também tem a capacidade de governo, todo o governo está nas mãos dele, e a nós foi dado o poder de domínio sobre toda a criação que Deus houvera feito. Nós também sabemos que o Senhor Deus, na Trindade de modo geral, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são seres espirituais. Nós somos terrenos, mas não deixamos de ser espirituais porque temos espírito. E nós somos eternos, então automaticamente nós também nos enquadramos aí nessa categoria de espirituais. Então, na verdade, quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, Deus está fazendo esse homem para representá-lo nesse tempo presente. E essa é a nossa maior obrigação enquanto nós estamos aqui. Mas uma outra questão fica muito patente também nesse versículo 27, é que não apenas fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas também fomos criados como seres com apenas dois gêneros, não é? Nós somos criados homem e mulher, macho e fêmea. A Bíblia não traz para nós, sob hipótese nenhuma, uma terceira via, uma quarta via, ou quantas vias forem. Nesse caso específico, estamos estudando a Bíblia Sagrada como ela é, e a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus criou macho e fêmea. Não há outras possibilidades, portanto, para Deus, esse relacionamento entre duas pessoas tem que ser heterossexual. Esse é o projeto inicial de Deus. Eu sei que hoje nós temos uma série de vertentes, uma série de linhas de pensamento, alguns grupos pseudo-organizados pensando de modo diferente, mas nós estamos estudando a Bíblia como ela é, não tem como nós escaparmos disso aqui, e essa premissa de Deus está por toda a Bíblia Sagrada, e o que foge disso sempre foi condenado pelo próprio Deus, e continua sendo porque os valores de Deus são inegociáveis e são imutáveis. Eles nunca mudaram e nunca vão mudar, não é? Na verdade, quando nós olhamos aqui para o Gênesis, nós temos não apenas a heterossexualidade sendo criada, mas nós temos também no momento da união do homem e da mulher, justamente o projeto da monogamia, ou seja, um para um.
Deus fez um homem para uma mulher para um homem. Esse é o projeto de Deus, não tem como nós fugirmos dele. E se nós resolvermos fugir dele, como muitas pessoas preferem fugir, preferem andar como a sua própria cuca manda, infelizmente essas pessoas acabam sofrendo as consequências por conta disso, não é? Depois no versículo de número 28, diz a Bíblia que o Senhor Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra e dominem sobre tudo aquilo que foi criado. Então nós como seres humanos criados por Deus, nós fomos abençoados pelo Senhor, e dentre essas bênçãos que nós recebemos também a condição de nos relacionarmos sexualmente para que pudéssemos ter filhos à nossa própria semelhança, filhos que pudessem dar sequência a essa história que o Senhor Deus nos chamou para dela fazer parte, não é? Inclusive a Bíblia vai dizer que os filhos são herança do Senhor. É claro que algumas pessoas preferem não ter filhos, é uma questão muito pessoal, mas à luz do texto da palavra de Deus, os filhos são bênçãos de Deus, são herança do Senhor, não é? O Senhor Deus então une esse homem com essa mulher, lhes dá, não é, essa bênção de poderem coabitar, ou seja, terem relações sexuais, e é mais que evidente que a relação sexual não está simplesmente posta por Deus na nossa vida para que nós possamos ter filhos. A bênção da multiplicação, de nós estarmos juntos, né, numa relação íntimo-sexual, envolve também, evidentemente, suprir necessidades físicas e emocionais que nós temos, e foi Deus quem colocou em nós, principalmente porque nós temos um sistema no nosso organismo chamado sistema endócrino, que é o sistema que produz hormônios. Esses hormônios comandam tudo, inclusive essas necessidades físicas e emocionais. Também tem essa questão de geração de filhos, mas tem também uma questão que é muito importante na Bíblia, que é uma representação da relação entre Deus e a sua igreja, entre Jesus e a noiva, na verdade, né? Então, na verdade, não tem nenhum tipo de relacionamento que nós possamos dizer que seja mais próximo, mais íntimo do que esse relacionamento de um homem com uma mulher, que representa o relacionamento de Cristo com a sua noiva. A Bíblia, evidentemente, vai nos trazer muitos ensinamentos relacionados a essa questão, principalmente relacionados à nossa parte sexual, nossa vida sexual, e aí você tem outros vídeos aí nos nossos canais, principalmente no YouTube, para que você possa assistir e tirar qualquer dúvida. Vai lá no nosso canalzinho lá do Instituto Fabiano Pires e você tem muita coisa boa por lá, tá bom? O versículo 28 ainda diz que nós temos o poder de domínio, não é? O Senhor Deus nos deu o poder para governar sobre essa terra. E se nós não estamos governando, alguma coisa está errada. O problema é nosso, porque o poder de domínio nos foi dado. Deus nos deu esse poder de domínio. É mais que evidente que lá no Éden nós tivemos um problema da queda, mas Jesus já restabeleceu, já restaurou todas as questões, e o poder de domínio ainda permanece nas nossas vidas. Ou seja, o Senhor Deus nos deu a condição de nós governarmos sobre essa terra. E esse governo começa, evidentemente, dentro da nossa casa, para que possa se estender a outras mais localidades e outras mais situações do nosso cotidiano. Repito, se não estamos governando, alguma coisa está errada. Depois do versículo 29, a Bíblia vai dizer para nós que o Senhor Deus deu tudo aquilo que a terra produzia como alimento, tanto para os homens como para os animais. Deus é tão extraordinário que providenciou para o homem até mesmo uma dieta balanceada, com todos os nutrientes, principalmente vitaminas e minerais que o nosso corpo precisa. Ainda hoje, se você quer ter uma saúde cada vez melhor, o ideal seria que você consumisse produtos da terra, em especial os in natura, porque esses produtos vão suprir o seu corpo daquilo que de fato você necessita, não é? Depois o versículo de número 30 também dá sequência a essa questão do como Deus providenciou uma dieta balanceada para o homem. E no versículo 31 a Bíblia diz que o Senhor Deus olhou tudo que havia criado e achou tudo muito bom. E aí você sabe que evidentemente nós, como coroa da criação de Deus, somos os últimos seres a serem criados. E o Senhor Deus olha para tudo, principalmente para nós, e diz: é tudo muito bom. Então aqui nesse texto, de modo muito resumido, nós temos da parte do Senhor Deus a constituição do projeto chamado família, que inicia com o casamento, e a partir daqui nós vamos caminhar por uma série de outras direções e eu te convido a me acompanhar. Vem comigo!